Você é servo útil ou inútil? Evangelho de Lucas. Comentário de Mari Persona. Na parábola deste capítulo, vimos dois servos úteis e um inútil. Inútil e ignorante do caráter de seu senhor. Os dois primeiros foram recompensados por sua iniciativa, enquanto o terceiro foi censurado por sua apatia. A sua desculpa se baseou no que ele pensava de seu senhor. Será que você está entre os que têm a mesma opinião a respeito de Deus? Você o considera um Deus severo, que tira o que não deu e colhe o que não plantou? Esta é a opinião daqueles que acusam Deus de querer privá-los dos prazeres desta vida. Se tal atitude já é reprovável nos incrédulos, que ignoram que Deus faz raiar o seu sol sobre maus e bons e derrama chuva sobre justos e injustos, como Mateus fala no capítulo 5, versículo 45, quanto mais nos que dizem crer em Jesus. Quão inconveniente, quão errado é esse pensamento. Nós, os que cremos no Salvador, fomos lavados, santificados, justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito de nosso Deus, escreve Paulo aos Coríntios, em 1 Coríntios 6:11. E nós estamos assim prontos a ocupar um lugar no céu. Se nós somos deixados na terra, é para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos, como diz em Efésios 2:10. E não para vivermos como os gentios que vivem na futilidade dos seus pensamentos, citando Efésios 4:17. Talvez você alegue ser incapaz de fazer algo para Deus, mas será que não pode orar? Será que você não pode interceder pelos que fazem alguma coisa? Talvez a sua desculpa seja a falta de dinheiro, esquecendo-se da pobre mulher que tinha apenas 2 moedas e foi elogiada pelo Senhor por sua liberalidade. Ainda que não tenha coisa alguma, você ainda tem a si mesmo para oferecer. Na carta aos Romanos, Paulo exorta os cristãos a oferecerem o próprio corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, chamando a isso de culto racional, em Romanos 12, versículo 1. Quando Jesus entregou-se a Deus como sacrifício por mim e por você, aquilo significou a sua morte. Mas quando um crente é convidado a sacrificar-se para Deus, isso significa entregar-se vivo. Seu corpo, seu trabalho, sua adoração, seus bens. Mas o nosso sacrifício não é para remover pecados, pois Deus proveu para isso o sacrifício perfeito, Cristo, oferecido em sacrifício uma única vez, para tirar os pecados de muitos, como diz em Hebreus 9:28. Além dos dois servos úteis e do inútil, existe na parábola uma quarta classe de pessoas, das quais o rei declara: aqueles inimigos meus, que não queriam que eu reinasse sobre eles, tragam-nos aqui e matem-nos na minha frente. Lucas 19:27. Esses representam os judeus, que não querem se sujeitar a Cristo, algo que até um jumento chucro se dispõe a fazer nos próximos 3 minutos. Em seu caminho em direção a Jerusalém, Jesus envia 2 dos seus discípulos, dizendo-lhes: vão ao povoado que está adiante, e ao entrarem encontrarão um jumentinho amarrado, no qual ninguém jamais montou. Se alguém lhes perguntar: por que o estão desamarrando? Digam-lhe: o Senhor precisa dele. Os discípulos fazem como lhes for ordenado. Depois lançaram seus mantos sobre o jumentinho e fizeram que Jesus montasse nele, como está em Lucas 19, versículos 28 ao 35. O jumento chucro representa o homem religioso, ainda amarrado à lei dada a Moisés, para restringir seus passos e impedir que ele se comporte como um animal selvagem. Paulo explica que antes que viesse esta fé, estávamos sob a custódia da lei, nela encerrados, até que a fé que haveria de vir fosse revelada. Assim a lei foi o nosso tutor, até Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. Agora, porém, tendo chegado à fé, já não estamos mais sob o controle do tutor, já não estamos mais sob amarras. Isso está em Gálatas 3, de 23 a 25. Jesus ordena aos discípulos que desamarrem o jumento, para este poder ser útil e transportar o Senhor.
Hoje, cada crente em Cristo está liberto da lei e pode servir a Cristo levando alegremente o seu nome e testemunho neste mundo como prova de gratidão e não por obrigação. Os fariseus costumavam fazer o contrário. Atavam os fardos pesados e difíceis de suportar sobre os seus seguidores. Isso está em Mateus 23:4. E os colocavam nos ombros dos homens, apesar deles próprios, os próprios fariseus, não desejarem carregá-los. Muitos líderes religiosos fazem o mesmo hoje com seus seguidores, alheios ao fato de que a salvação não é recebida por mérito ou pela guarda da lei, mas por graça. Por outro lado, há também os que compreendem que sua salvação é por graça, porém estão interessados apenas em se verem livres das amarras. Se o jumento tivesse apenas sido solto, que utilidade teria ele para o Senhor? Todavia, o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Isso está em 2 Coríntios 5, 14 e 15. Depois de liberto da lei, do pecado e da condenação, para quem você vive? Como tem empregado sua vida aqui? Que utilidade você tem para Deus? Lucas descreve a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Os discípulos lançaram seus mantos sobre o jumentinho e fizeram que Jesus montasse nele. Enquanto ele prosseguia, o povo estendia os seus mantos pelo caminho. Quando ele já estava perto da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos começou a louvar a Deus alegremente em alta voz, por todos os milagres que tinham visto. Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. Você encontra isso em Lucas 19, de 35 a 38. A cena do homem gentil que estende o seu casaco sobre a poça de lama para a mulher passar é bem conhecida nos romances. E é nessa disposição que as pessoas estendem as suas vestes para forrar o caminho de Jesus. Ele não está montado num possante cavalo, como faria um rei conquistador. Isso ele ainda fará, como revela o livro do Apocalipse. Vi o céu aberto e diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e guerreia com justiça. Os seus olhos são como chamas de fogo. Isso está em Apocalipse 19, de 11 a 12. Mas aqui ele monta humildemente um jumentinho, pois entra em Jerusalém para morrer e salvar, e não para conquistar e julgar. A multidão o exalta por todos os milagres que tinham visto, porém Deus coloca em suas bocas o devido louvor. Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor, e paz no céu e glória nas alturas, anunciam alegremente em alta voz. É fácil perceber a origem divina dessas palavras, pois quando alguns dos fariseus que estavam no meio da multidão disseram a Jesus: Mestre, repreende os teus discípulos. Eu lhes digo, respondeu ele, se eles se calarem, as pedras clamarão. Aquele que seria capaz de fazer as pedras clamarem é quem faz sair louvor da boca daquelas pessoas, mesmo que não entendessem exatamente o que falavam. Em Lucas 2,14, os anjos proclamavam glória a Deus nas alturas e depois paz na terra. Mas aqui o rei já foi rejeitado e não se fala em paz na terra, pois esta ficará devastada antes que ele volte para reinar. Aqui o clamor divinamente inspirado diz paz no céu e só depois glória nas alturas. Antes que a paz venha sobre a terra, Jesus precisa morrer, ressuscitar e ser glorificado, cumprindo assim a única obra capaz de garantir paz no céu e glória nas alturas. Se você é daqueles que acreditam na possibilidade de paz nesse mundo, eu sinto dizer que você está iludido. Nenhuma paz haverá até Cristo voltar para reinar. Mas seria bom você atentar para o fato de a paz já ter sido resolvida no céu. E é disso que iremos falar nos próximos 3 minutos.
Nós costumamos pensar na obra de Cristo apenas no sentido de nos salvar, mas a sua morte, ressurreição e glorificação à direita da majestade nas alturas, como fala em Hebreus 1:3, tem uma abrangência bem maior. Antes de Adão e Eva caírem em pecado, houve outra queda, envolvendo Satanás, o querubim guardião, que é como é chamado em Ezequiel 28:14. Aquilo criou uma situação estranha, pois tanto os anjos fiéis a Deus como as forças espirituais do mal, contra as quais o cristão é exortado a lutar, passaram a compartilhar de uma mesma esfera nas regiões celestiais, conforme nos ensina Efésios 6:12. É por isso que nos capítulos 1 e 2 do livro de Jó, você encontra Satanás no céu. E Apocalipse 12 revela a futura expulsão de Satanás e seus anjos com essas palavras: houve uma guerra no céu. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão, e o dragão e os seus anjos revidaram. Mas estes não foram suficientemente fortes e assim perderam o seu lugar no céu. O grande dragão foi lançado fora. Ele é a antiga serpente, chamada Diabo e Satanás, que engana o mundo todo. Ele e os seus anjos foram lançados à terra. Então ouvi uma forte voz do céu que dizia: agora veio a salvação, o poder e o reino de nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos, que os acusa diante de nosso Deus dia e noite. Você vai encontrar isso em Apocalipse 12, versículos 7 a 10. A vitória de Miguel e seus anjos contra os rebelados no céu só será possível no futuro ainda, porque na cruz Jesus esmagou a cabeça da serpente, como havia sido predito no jardim do Éden. Não foi por intermédio de anjos que Deus selou a sorte de Satanás, o querubim mais elevado na hierarquia angelical, mas por meio de um homem, Jesus, descendente da mulher que o diabo enganou no princípio. Por isso, o Evangelho está entre as coisas que até os anjos anseiam observar, como fala em 1 Pedro 1,12, e esses mesmos anjos buscam conhecer a multiforme sabedoria de Deus, como diz Efésios 3,10, manifestada através da igreja. Pois foi do agrado de Deus que nele, em Cristo Jesus, habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Antes vocês estavam separados de Deus e em suas mentes eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo mediante a morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Isso está em Colossenses 1, 19 a 22. Nos próximos 3 minutos, Jesus chora. Visite Respondi.com.br. Visite também 3minutos.net.